Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu ia passar informática e eletrônica essa semana, mas, como todos sabem, eu deixei um recado aí na barra de discussão. Existe uma profunda razão para eu não estar me intrometendo nos assuntos atuais sobre política. Uma das razões é muito simples. Não adianta nada bater em uma panela fechada. Quando eu falo isso daí, digo eu que pela política não vai mudar nada. Então, se pela política não vai mudar nada, aonde é que eu estou? Eu estou dentro da chamada guerra cultural. Se você não percebeu isso, é bom você perceber, porque eu estou dentro da guerra cultural. E como funciona a guerra cultural? É isso que eu vou explicar um pouco nesse vídeo sobre gados, o que eles comem, de onde eles vieram. Então, toca o vídeo aí, galera. A primeira coisa que você precisa se perguntar: qual é a ideia de ser gado? É a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês e para vocês tentarem entender. Como eu disse para vocês, a inteligência foi dada a todos vocês para vocês pensarem e refletirem sobre tudo aquilo que vocês veem. Se tem uma coisa que eu acredito, é aquilo que o Merovingio falava no Matrix: se você não sabe o porquê, você não tem poder. E eu acredito muito nisso, que você precisa compreender o porquê das coisas para depois tentar dar a sua opinião. E primeiramente, um gado, ele é uma pessoa que ele segue uma ideologia, independente daquilo que ele quer, ele segue uma ideologia de pensamento ou ele segue outra pessoa. Então basicamente são essas duas coisas: ou ele segue uma ideologia ou ele segue uma pessoa. O gado, ele se baseia nisso. Esse é o ponto base de um gado. E quem está falando isso daí não é nada mais e nada menos do que o gado alienado. Quem mais vai entender de gado mais do que eu, horas bolas. Enfim, o que é uma ideologia? Ideologia é um padrão de pensamento coletivo. Primeira coisa que você precisa saber é isso, é um padrão coletivo. E se você já aprendeu, se você já olhou minhas aulas de direito, eu falo muito sobre essa questão: ética, moral, mundo cultural, tudo isso daí eu falo nos últimos vídeos antes de eu sair dessas férias forçadas. Eu falo um pouquinho sobre isso daí. O mundo cultural, ele permeia ideias. Pelo próprio modo de ser, não é? Porque não estamos aqui sozinhos. Temos várias pessoas e elas vão produzir a chamada cultura. E dentro dessa produção de cultura, existem aqueles que querem induzir sua cultura nas outras pessoas. E existem também aquelas culturas que as pessoas gostam mais. Essas culturas que as pessoas gostam mais e outras que não gostam, criam bolhas. As bolhas ideológicas são as ideologias. Pronto. Está explicado como é que se criam as bolhas sociais. É exatamente isso. São ideias e pensamentos que permeiam pessoas que gostam daquela ideia, ou seja, uma ideologia. Mas agora, e qual é a diferença de uma pessoa que segue uma ideologia de um gado? Um gado, ele não consegue pensar fora da ideologia que ele foi criado, ou seja, que ele é permeado. Ele não consegue sair fora dessa ideologia. Todo o pensamento dele tem um parâmetro baseado na ideologia, sendo que o certo é você seguir os seus próprios parâmetros, você criar os seus próprios parâmetros. Eu gosto muito, por exemplo, de Bruce Lee. Porém, eu também gosto muito do Olavo de Carvalho também. Porém, eu não sigo 100% aquilo que eles dizem. Tem muita coisa que eu discordo deles. E é isso que é importante. Você olha uma ideologia e discorda de algumas coisas. Agora, o gado, ele não discorda de nada. É 100%. Ou outra pessoa também. Tem gente que não se baseia numa ideologia, mas ele se baseia em outra pessoa. Como, por exemplo, os ditos gados de mulher, por exemplo. Eles estão ficcionados por uma pessoa, ou seja, são gados de outra pessoa. E é assim que se geram os gados. E quais são, agora eu vou fazer a próxima pauta agora para vocês. E quais são os gados? Quem são os gados? Primeiramente, existem os gados influenciadores, existem os gados influenciados e existem os geradores. Eu vou falar cada um deles. Primeiramente, quando você gadifica um influenciador, ele vai permear essa ideia para outras pessoas. E
Qual é a diferença do influenciador para o influenciado? Primeiro, todo influenciador já foi influenciado. Só que a diferença dele para o influenciado é que esse influenciador tem capacidade persuasiva. Quando eu falo capacidade persuasiva, é que ele pode fazer outras pessoas aderirem àquela pauta. Essa é a diferença entre um influenciado e um influenciador. E por último, é a pessoa que está no alto nível disso daí tudo, no alto dessa pirâmide, que é o gerador. Geralmente o gerador é a pessoa que cria tudo, todo esse sistema. Um gerador, ele ultrapassa as barreiras do tempo, como por exemplo a escola de Frankfurt. Todo esse pessoal, ele ultrapassa o tempo porque eles foram geradores. Todos os geradores ultrapassam o tempo. Eles morrem, mas os trabalhos deles ficam. Para quem? Para os influenciadores. E os outros que vão colher os frutos desses geradores. Geralmente é assim que acontece. Então agora você sabe como funciona essa questão de gados, influenciadores, influenciados e os geradores. Então o que é o certo de se fazer? O certo de se fazer é atacar os geradores e não atacar os influenciadores. Pelo menos é assim que eu penso. E agora eu vou ir para a próxima pauta. Quais são as causas que criam os gados, os chamados gados? Existem duas causas. Primeiro, o senso de irresponsabilidade, e o segundo, que é a supressão da consciência. Eu já falei isso aí no vídeo sobre direito. O que é a supressão da consciência? É você tocar o botão do foda-se. É isso daí que é. Você tem consciência, mas só que não liga pra ela. Diz, foda-se, eu faço o que eu quiser. É a mesma coisa de uma pessoa que pega um carro e dirige a 200 km por hora e tá nem aí, foda-se, eu quero me divertir, aí acaba batendo em uma pessoa e depois vai e fala, caralho, eu fiz merda, mano, não sei o que. Supressão de consciência. Você joga sua consciência fora e foda-se. Então, isso é outro modo de você se tornar gado. Porque quando você faz isso, você está seguindo uma forma de pensamento geral. E é daí que surge o segundo tópico, que é a irresponsabilidade. Hoje em dia, o que mais tem na população é irresponsabilidade, vontade de tirar a responsabilidade de si. Hoje em dia, a maioria das pessoas não querem nem ter filhos, porque é responsabilidade demais para eles. Ou seja, a humanidade atual, ela tem medo de responsabilidade. Essa é a verdade. E esse conjunto de ter medo de responsabilidade com supressão da consciência, jogar a sua consciência fora, ou seja, o botão fundacionismo e irresponsabilidade, gera o que hoje é chamado de gado, porque ele prefere seguir a consciência coletiva do que seguir a sua própria consciência. E geralmente a consciência coletiva, ela é permeada por interesses. A maioria, se não for toda a consciência coletiva, ela é permeada por interesses. Assim como também é a irresponsabilidade, que é o ponto de você não ter perícia, ser negligente, ser imprudente. Tudo isso daí é irresponsabilidades. Quando você pega, por exemplo, e acha que um político ele vai mudar o mundo, isso é imprudência. Você achar que ele pode mudar tudo, sendo que nada se muda pela política. A verdadeira mudança está na cultura. E é exatamente isso que ninguém quer mudar. Eu, como acredito no espiritismo, pelo menos em algumas coisas, né? Não vou dizer que eu sou 100% adepto, mas só que eu gosto de algumas das suas teorias. Devo dizer que o futuro da humanidade está permeado por doenças mentais. Vocês vão ver daqui a uns 30, 40 anos, tanto de gente depressiva e com doenças mentais. E é exatamente por conta dessa irresponsabilidade e supressão de consciência. E isso vai trazer efeitos. Existe uma lei chamada de causa e efeito. A lei de causa e efeito é tudo aquilo que a gente faz, ela sempre volta. Então essa supressão de consciência vai se tornar uma supressão de consciência de verdade.
no futuro para essas pessoas que estão fazendo isso agora. E não precisa nem eu dizer, falar muito sobre isso, porque vocês vão ver com seus próprios olhos no futuro isso que eu estou dizendo. Não precisa ser mago, não precisa você ser um guru, nenhum vidente para você ver isso. Só você pensar, raciocinar. Enfim.